Olá, muito bom dia a todos. E nesse domingo a gente tem a satisfação em receber aqui na Band Dr. Marcos Pagan. Dr. Marcos é juiz de direito do Juizado Especial de São José dos Campos, atua lá como juiz eleitoral esse ano nessas eleições de Monteiro Lobato, não é isso? Verdade. Grande prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Bom Dr. dia, Marcos. Marcondes. Muito obrigado pelo convite, muito honrado. A gente que agradece a sua presença. Aliás, tanto no Band Eleições quanto anteriormente no Diálogo Franco, nós tivemos o prazer em recebê-lo aqui e sempre com muita repercussão pela sua serenidade, seu bom senso e, acima de tudo, pela sua competência. Dr. Marcos, vamos falar inicialmente para o telespectador que acompanha esse turbilhão aí em torno do mensalão, né? O senhor como juiz de direito, eu gostaria que o senhor tecesse considerações a respeito. Quer dizer, é a primeira vez que a gente vê no Brasil um processo com tantas implicações, né, pelo menos na história da República, e agora acontecendo aí as decisões, muita polêmica entre os ministros, né, que todos eles são juízes, né, todos lá togados, alguns do próprio judiciário, outros não, de outras áreas. Mas o senhor como juiz de direito, o que pode dizer o cidadão comum disso que está acontecendo? Isso é uma evolução efetiva no nosso sistema? Ah, não tem dúvida. Para as instituições democráticas, o chamado mensalão, que é a Ação Penal 470, tem uma repercussão muito importante, porque acaba sendo um divisor de águas e é também simbólico da manifestação do maior órgão do Poder Judiciário em relação a um caso específico, que é um caso muito complexo, com muitos réus, e além de demonstrar a complexidade de um processo judicial, também demonstra que ninguém está acima da lei, não é, Marcondes? Todos aqueles são julgados, independentemente do cargo que ocupam, e isso trouxe uma visibilidade maior ao Supremo e ao Judiciário também, o que acaba sendo bom. Hoje as pessoas estão acompanhando algo que para nós é corriqueiro, mas que para a população em geral não. Então, antigamente nós não tínhamos essa visibilidade toda, né? Hoje as próprias sessões são transmitidas pela televisão, em termos nacionais e até internacionais, né? Sim. Essa revelação das entranhas do poder, enfim, até as discussões, as contendas, isso é habitual ou agora, sob os holofotes, os ministros acabam acirrando mais os ânimos? Qual a leitura do Dr. Marcos Pagan sobre isso? Para nós juízes, nós encaramos de uma outra forma. Para a população em geral, isso acaba até de certa forma nos expondo um pouco, porque essas discussões, essas polêmicas, dentro de um grau de civilidade evidente, elas são até corriqueiras em órgãos que nós chamamos os órgãos colegiados. Cada relator, cada ministro, quando profere o voto, ele defende a sua posição e às vezes o faz com um pouco mais incisivo, outros menos. Então, para nós entendemos como algo normal, né? Mas é evidente que, até mesmo porque isso tem os ânimos, e nós temos até torcidas em relação a isso, para a população parece um pouco que algum ministro está tomando partido de um ou de outro, mas na verdade eles estão ali tentando manifestar a convicção, que é a convicção que se extrai das provas dos autos, né? Então isso para nós é normal, mas é bom que a população perceba também que um julgamento desse, e nos julgamentos em geral, há uma discussão que eu tenho por produtiva, que é frutífera, até para que nós tenhamos uma decisão. Em resumo, como se diz popularmente, cada cabeça uma sentença. Nesse caso, literalmente, né? Cada cabeça uma sentença. Embora a técnica jurídica seja toda observada, enfim, mas as divergências são naturais num processo dessa ordem. Você que acompanha bem essa matéria, né, sabe que o direito não é uma ciência exata, não é, Marcondes? É a ciência da argumentação. E por isso, embora nós tenhamos uma lógica, é uma ciência propriamente dita, mas nós temos realmente em determinados casos uma avaliação, uma interpretação, e é importante que isso seja sempre feito de forma fundamentada. E que bom que a população hoje pode ter acesso a isso, como o senhor está falando, né? É uma coisa fantástica, é uma evolução mesmo. Agora, doutor Marcos, alguns dias atrás, o ministro da Justiça, né, que, como eu digo, não é ministro, ninguém é ministro, ele está ministro, tá certo? Ele é um professor de direito, com
laureado em várias situações pela capacidade, ele fez uma declaração, a meu ver, um tanto quanto infeliz, dizendo que as penitenciárias no Brasil são da era medieval, comparadas às da era medieval, o que é verdade, não deixa de ser, né? E dizendo que preferiria morrer ou ter que cumprir pena numa penitenciária dessa. O senhor não acha que coloca em dificuldade até os colegas dele de partido, Zé Dirceu, Delúbio, que são companheiros? Como é que faz? Se alguém se influenciar por essa declaração dele, qual a leitura do Dr. Marcos Pagano? Não do juiz de direito. Não, eu entendo. Me permita essa liberdade, mas claro. O Dr. Marcos Pagano. Sabe, Marcondes, eu acho que você usou um termo bem adequado, que a declaração foi infeliz pelo próprio momento em que nós estamos vivendo. A gente sabe dessa situação, quem acompanha as penitenciárias, eu fui juiz corregedor, eu já fui fazer visitas, nós temos aí uma melhora em função do CNJ, né, e também em função... Conselho Nacional de Justiça. Isso, que fica em Brasília, que tomou partido em relação a essas questões, mas ele falou realmente uma realidade, principalmente se nós considerarmos o tamanho do Brasil e a heterogeneidade dessa questão, né, que é a questão penitenciária, que demanda muito investimento. A questão é que ele foi falar num momento em que pessoas próximas a ele, ou do partido dele, vamos dizer assim, estão na iminência de serem encarceradas. Então eu acho que o momento foi infeliz, mas de certa forma tem o aspecto bom, que é o aspecto de chamar a atenção para algo que precisa ser resolvido e passa também por uma discussão de quem deve ir preso ou não, né? É bom que a população saiba que, segundo consta, o Ministério dele tinha 312 milhões de reais para aplicar no sistema penitenciário esse ano e conseguiu aplicar 1/5 só. Portanto, ao invés de... deveria fazer mais ao invés de falar tanto, né? E tem um ditado popular, isso eu que estou colocando, então o senhor está isento dessas colocações, mas que diz o seguinte: em casa de enforcado não se fala de corda. Né? Então é uma situação realmente que não condiz com o perfil do ministro Cardoso. E além do mais, eu quero crer que agora, com a situação que nós temos, nós vamos ter uma atenção maior para isso e esses investimentos vão aumentar, né? Esperamos. Doutor Pagano, e brevemente, daqui a pouco a gente vai falar no próximo bloco, essa situação nossa de insegurança no Estado, qual a leitura que o senhor faz sobre isso? Vamos deixar para a gente conversar daqui a pouco sobre isso? É interessante falar sobre isso, é até bom que nós tenhamos mais tempo para dizer, porque é um problema muito complexo, mas passa por esse último assunto que você mencionou, que é o ponto final lá, que é a situação das penitenciárias, a legislação que nós temos hoje em relação a isso, como também a escolha do legislador para saber quais são as penas aplicáveis em quais casos. Isso tem também uma repercussão nesse complexo assunto que é o assunto da segurança. A própria idade da maioridade aí, com essa discussão se 18 anos, se 16 anos, quer dizer, hoje o menor de 17 é utilizado por bandido para a prática de certos crimes. Isso tudo envolve essa insegurança, não é isso? Não tem dúvida, o menor de idade acaba sendo, quando ele é cooptado pelo crime organizado, ele acaba sendo uma bomba relógio. E é preciso que a sociedade também esteja atenta a isso. Então, bom, eu vou pedir um minutinho de licença, a gente vai para um novo bloco daqui a pouco. Continue conosco, até já.